pessoal, bem-vindos à semana 4, do plano de estudo tutorado na parte de atividades complementares. Então, nós fizemos 6 semanas do PET volume 2 e agora finalizamos 4 semanas de atividade complementar, A semana 4 está escrita aqui, pesquise e escreva sobre a constante de Avogadro. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa e vão me falar o que seria essa constante de Avogadro, qual que é a função dela. E eu coloquei até uma dica aqui para vocês pesquisarem lá na página 48 do livro didático de vocês, que tem exatamente aqui essa pesquisa. Então, não tem muito aqui, não. Eu quero que vocês consultem o livro de vocês ou podem consultar a internet desde que a fonte seja uma fonte confiável. Mas já que eu coloquei aqui para vocês, usem o livro, É uma fonte mais confiável. Então, vocês precisam saber tudo que envolve aqui a constante de Avogadro, tá? A 2, pessoal, tá escrito aqui, Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol à água dos radiadores de automóveis, porque nesse caso se utiliza solução em vez de água como líquido de refrigeração. Olha só, nós estudamos propriedades coligativas e nós vimos que ao adicionar um soluto não volátil a um solvente, que no caso aqui é a água, você vai formar uma solução, E esse soluto não volátil, ele vai alterar algumas propriedades, são elas: pressão de vapor, ponto de ebulição, temperatura de congelamento ou temperatura de fusão, Então, o que ele faz? Especificamente aqui, já que a gente está em regiões muito frias, A gente vai falar de ponto de congelamento. Ele diminui o ponto de congelamento. Então, vamos supor que você está ali, a água tem a temperatura de fusão naquela região de 0 graus Celsius. E em dias muito frios, essa temperatura ela pode ser menor do que 0 graus. Então, pode ser menos 5 graus Celsius. Se essa temperatura for menos 5 graus Celsius, o que vai acontecer ali? A água que está no radiador pode congelar, E vai causar inúmeros transtornos ali em relação ao automóvel, Então, quando você adiciona um soluto não volátil ali, que no caso é o etileno glicol, você vai diminuir esse ponto de congelamento. Então, a água, ao invés de congelar 0 graus, ela vai congelar, vamos supor, a menos 8 graus. Então, se a temperatura externa for menos 5, não vai atingir o ponto de congelamento da água, Então, esse é o motivo de você usar esse líquido ali, que é um soluto não volátil, usar esse etileno glicol, em regiões muito frias, tá? Então, essa é a justificativa. Então, vocês vão explicar tudo isso que eu falei para vocês aí, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, que costuma ter muita dúvida, sobre isso. Qualquer dúvida é só perguntar.